Aqui é o Sérgio Teixeira Júnior e essa é uma edição especial do Carbono Zero em colaboração com o podcast Economia do Futuro, da Melina Costa. A COP30 chegou ao fim no sábado, com quase 24 horas de atraso e com negociações muito tensas na reta final. A gente vai te contar todas as principais decisões que foram adotadas pelos quase 200 países que fazem parte da Convenção do Clima da ONU e também do grande assunto que foi discutido aqui em Belém, mas que não figurou entre as decisões finais da COP, um mapa do caminho para o mundo abandonar os combustíveis fósseis. Esse episódio é um oferecimento da Yara. Olá, Sérgio. Acabou. Oi, menina. Tudo bem? Sérgio, a gente está gravando no domingo, 23 de novembro. Você ainda está em Belém. Como é que você descreve o clima por aí depois dessas 2 semanas intensas? Difícil de descrever, viu, Melina? Bom, primeiro porque a gente saiu da COP ontem, eram 7h30 da noite, e a gente foi jantar e foi tomar uma cerveja e foi comemorar o fim da COP. E tem uma outra coisa, obviamente a COP acabou no mesmo dia em que o Jair Bolsonaro foi preso. Falei, olha, mas agora que ninguém vai ler nossas matérias mesmo, né? Não que tivessem lendo muito antes, mas agora, com uma notícia dessa magnitude, fica difícil competir. E não foi só aí, né, Sérgio? A vida continua. Mas pra gente a COP é muito importante, essa COP foi histórica, ela marca 10 anos do Acordo de Paris, quando os países se comprometeram a manter o aumento de temperatura abaixo de 2 graus, se possível, abaixo de 1,5 grau. A Conferência do Clima se deu num cenário geopolítico muito difícil. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, ficaram de fora. Já a segunda maior economia, a China, focou muito mais nos seus próprios interesses, não exerceu a liderança que poderia. A União Europeia foi firme em defender a ambição por um lado, né, quando se tratou do mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis, mas também foi bem reticente em outro ponto, a questão do financiamento. Isso é um reflexo não só das divisões internas do bloco, mas também das prioridades da Europa, que agora são economia e defesa. Enfim, foi uma COP que apresentou avanços em áreas específicas, evitou retrocessos, mas que frustrou as expectativas que se formaram ao longo das últimas semanas. A gente vai detalhar tudo isso, mas vamos começar pelo que entrou na decisão final. Então vamos aos fatos. Pelo que eu entendi, tem 3 temas-chave: financiamento, indicadores de adaptação e transição justa. É isso. É isso, Melina. As COPs em geral são complicadas de explicar, de entender e de explicar. Eu acho que essa foi um pouco mais desafiadora, porque o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, a presidência brasileira da COP, organizou as coisas de um jeito um pouco diferentes, né? Quem está acompanhando a nossa cobertura sabe que teve aquela briga de agenda no começo da COP, e eles tiraram 4 itens polêmicos que foram apresentados pelos países no primeiro dia, fizeram discussões em paralelo para que as trilhas de negociação que já estavam previstas pudessem começar, e aí surgiu a tal decisão mutirão, que é a principal decisão dessa COP, que tocava em alguns desses pontos e remetia a outros textos. Enfim, vou tentar resumir aqui de maneira mais didática possível. Em relação ao financiamento, que talvez tenha sido a decisão mais importante dessa COP, está previsto uma triplicação dos recursos que os países ricos têm que mobilizar, né? Porque eles não vão, esse dinheiro não vai sair só dos orçamentos nacionais, mas triplicar os recursos que vão para a adaptação climática dos países mais vulneráveis. Essa era a grande demanda dos países em desenvolvimento. Por quê? Porque o problema está muito grave e as consequências já estão sendo sentidas. Então, se esses países não puderem começar a adotar as medidas para se adaptar, para ser mais resilientes com essa nova realidade do clima, eles vão sofrer muito mais do que eles já sofrem hoje. A decisão do ano passado, da tal nova meta coletiva quantificada de financiamento, que foi o que causou grande celeuma na COP de Baku do ano passado, previa que esses países desenvolvidos chegassem a 300 bilhões de dólares anuais em 2035. O que os países em desenvolvimento queriam? Eles queriam que o dinheiro de adaptação fosse garantido e tentaram, mas não conseguiram, que houvesse um dinheiro novo a mais, extra para adaptação. Isso não veio, mas para adaptação climática, que faz parte desses 300 bi, e uma outra demanda dos países em desenvolvimento que não foi atendida, eles queriam que essa triplicação acontecesse já em 2030, mas ela ficou para 2035. Foi uma das condições que os países ricos, na verdade a União Europeia basicamente, porque os Estados Unidos, como você disse, estão fora, foi a condição que eles colocaram para chegar nessa triplicação. Então essa foi, talvez tenha sido
sido a principal decisão dessa COP. A segunda, transição justa. A gente está falando aqui dos impactos sociais e econômicos de uma transição para uma economia que não depende mais dos combustíveis fósseis. O exemplo mais óbvio é pensar, por exemplo, numa mina de carvão ou toda a cadeia do carvão. O que vai acontecer com essa cadeia quando os países tiverem energia solar ou energia eólica, ou o que for? Onde essas pessoas vão trabalhar? E não são só elas, são as suas famílias, são as cidades onde elas vivem, porque provavelmente os lugares onde existem as minas de carvão não vão ser mais economicamente relevantes, né? Então tem uma questão de migração que pode acontecer nos países. O que saiu daqui foi a criação do tal do BAM, Belém Action Mechanism, que é um mecanismo de ação que é basicamente tentar centralizar dentro da Convenção do Clima, da UNFCCC, as conversas sobre adaptação. As iniciativas já existem hoje em vários países para tentar lidar ou para tentar garantir que essa transição não deixe as pessoas para trás. A ideia é que tenha um hub, um lugar onde essas experiências possam ser compartilhadas, onde até possam vir a pedir dinheiro, enfim, isso a gente vai saber lá mais para frente. O interessante é que essa foi uma proposta que surgiu das organizações não governamentais, da sociedade civil, e ela foi encampada pelo maior grupo negociador da COP, que é o G77 mais China, que na verdade conta com 135 países. Esse grupo negociador encampou essa proposta e colocou na agenda e ela passou. Então foi uma grande vitória da sociedade civil. E o último ponto, que é um ponto um pouco mais técnico, um pouco mais burocrático, mas que também estava dando muito trabalho em termos de negociação, foi a criação de indicadores universais de adaptação. É uma tentativa de estabelecer algumas métricas para determinar se um país é resiliente ou está adaptado ou está se adaptando à mudança do clima. A gente sabe que a adaptação é uma coisa super local, hiperlocal, mesmo dentro de uma mesma cidade. As necessidades são diferentes, né? Que dirá dentro de um país ou, enfim, entre países, mas havia essa necessidade de poder ter alguma coisa comparável universalmente. Foi uma briga enorme, chegaram a ter 400 indicadores, enfim, chegaram a uma lista final de 59 ou 60, se não me engano. E esses indicadores são importantes, primeiro, para você poder determinar e poder comparar e afirmar estou adaptado ou não estou adaptado. Segundo, porque esses indicadores podem ser usados para um país em desenvolvimento vir a pedir recursos de um banco multilateral, por exemplo, ou uma doação de um outro governo. Então isso era uma coisa que estava prevista, essa doação estava prevista, deu muito trabalho, a negociação técnica, mas também política. Então esses três temas, ou essas três decisões foram as mais importantes que fazem parte desse pacotão final de decisões. Sérgio, você explicou o que saiu dessa COP, mas igualmente importante é o que ficou de fora do texto final, né? O que ficou de fora das decisões. Sérgio, você pode fazer um resumo, assim, breve, dos principais pontos de discórdia? Olha, Melina, o mais importante dessa COP foi o que não entrou nas decisões finais. Especificamente, os tais mapas do caminho, um para livrar o mundo da dependência dos combustíveis fósseis e outro para acabar com o desmatamento. Eu faço uma pausa agora na minha conversa com o Sérgio. A Yara, que patrocina esse episódio, tem uma mensagem para você. A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, transforma conhecimento em soluções que alimentam o mundo e protegem o planeta. Com produtos de alta tecnologia e menor emissão de carbono, ferramentas digitais e parcerias estratégicas, promove uma agricultura cada vez mais sustentável. A Yara aposta na colaboração para descarbonizar a cadeia do alimento e já tem exemplos concretos de impacto. O café, produzido em parceria com os produtores da Cochupé, hoje já tem uma pegada de carbono 40% menor no grão, servido na COP30. Yara, cultivando um futuro alimentar positivo para a natureza. Agora sim, eu volto com a minha conversa com o Sérgio. Sérgio, a decisão final dessa COP não deixa de ser frustrante diante das expectativas, né, que se formaram ao longo dessa conferência. O tema do mapa do caminho para se afastar dos combustíveis fósseis, que desde o começo, né, não estava na agenda oficial, foi levantado pela ministra Marina Silva, foi apoiado pelo Lula e foi rapidamente ganhando adeptos. Foram mais de 80 países a favor de um mapa do caminho para o fim dos fósseis, para ser mais exata, e com isso a expectativa de uma decisão extraordinária cresceu, né? Toda essa energia culminou na quinta-feira à tarde, um momento crucial para começar a fechar as negociações, e foi exatamente quando um incêndio em um dos pavilhões do evento interrompeu tudo. Na sexta-feira, o Brasil colocou um rascunho de decisão na mesa, que não citava o fim dos combustíveis fósseis. E aí vários países manifestaram o seu descontentamento. Naquela hora, muitos temiam, inclusive, uma COP sem decisão.
a União Europeia foi bem clara sobre essa possibilidade, o que seria, obviamente, uma grande oportunidade perdida. As negociações na sexta-feira foram madrugada dentro e só chegaram ao fim no sábado, fim do dia. Sérgio, como a gente sabe agora, houve um documento final, mas sem os combustíveis fósseis. E um outro ponto importante foi exatamente isso que você citou, um mapa do caminho para acabar com o desmatamento também ficou de fora. Sérgio, o que aconteceu? Como é que você viu esse drama se desenrolar em Belém? Eu comentei com o pessoal da equipe do Reset, né, que todos estavam cobrindo uma COP pela primeira vez. Na quinta e na sexta foram dias bem... Bom, primeiro, teve um incêndio, né? Pegou fogo na COP, foi uma coisa inacreditável. Foi surreal. A gente acordou na sexta-feira e lembrou, nossa, ontem pegou fogo na COP, né? Foi uma coisa assim, enfim. Acontece tanta coisa uma depois da outra que você até acaba esquecendo desse fato notável e inacreditável. Mas eu comentei com o pessoal do Reset que era uma COP meio emocionante, porque realmente se formou esse movimento, ganhou força, né? Ganhou tração, como dizem, durante a COP. E a COP é uma coisa viva, né? Porque você tem uma previsão do que você quer decidir, né? E aqui tudo que a gente falou sobre financiamento, sobre transição justa e sobre os indicadores de adaptação já estava meio previsto. Que essa conversa ia acontecer. E ninguém esperava falar sobre esse tal do roadmap, ou dos roadmaps, né? Um do fim do desmatamento e outro do fim dos combustíveis fósseis. O Lula falou isso, a Marina seguiu puxando essa conversa e as coisas foram acontecendo. Teve um evento na terça ou na quarta-feira, agora nem me lembro mais, menina, eu já tô meio perdido no tempo. Ia ser uma coletiva da Dinamarca para falar do assunto. De repente tinha mais de 20 países na mesa, todos os tipos de países, Ilhas Marshall, Serra Leoa, Reino Unido, Alemanha, todos falando, não, a gente quer nessa COP uma decisão que inclua o roadmap. Teve uma grande resistência dos países árabes, grandes países produtores de petróleo, mas não só. Também teve uma resistência muito grande de consumidores de combustíveis fósseis, especificamente a Índia, porque a Índia ainda queima carvão para gerar eletricidade e é um país que está crescendo, a economia está crescendo, ela não pode nem considerar trocar a sua matriz energética nesse momento. Não só isso, como tem uma questão social também. É um país que tem 1 bilhão de habitantes e muita gente vive na pobreza ou na miséria. O país precisa garantir melhores condições de vida para essas pessoas. E isso envolve energia. Bom, criou-se essa grande expectativa de que pudesse sair uma decisão histórica de Belém. Ela não saiu no texto, mas o movimento está formado, já está dado, está posto. O André Corrêa do Lago disse durante a plenária que ele percebeu que muita gente ficou frustrada, isso obviamente sempre acontece, mas ele anunciou uma ação voluntária da diplomacia brasileira, que é apresentar na COP do ano que vem 2 mapas do caminho, um para o desmatamento, outro para os combustíveis fósseis, por vontade própria. A gente não sabe o que isso significa em termos práticos, porque teve o roadmap esse ano que foi apresentado do 1,3 trilhão de dólares. A gente já falou sobre isso em outro episódio. Isso, o Baku a Belém, né? De Baku a Belém, que foi uma encomenda da COP. Eles encomendaram para que Brasil e Azerbaijão produzissem esse documento. Nesse caso, nem é uma encomenda da COP, ele está decidindo fazer, né? O Brasil está decidindo fazer. Interessante, importante ter essa discussão, mas o quanto ela vai ser reconhecida na COP do ano que vem, não se sabe. Eu chutaria aqui que ela não será reconhecida, porque a COP do ano que vem vai acontecer na Turquia, vai ser uma COP cuja presidência vai ser dividida num arranjo que também está meio incerto, que a gente não entende muito bem, mas entre Turquia e Austrália, e a Turquia é um país super alinhado com a Rússia, que é um dos grandes opositores de qualquer linguagem que mencione combustíveis fósseis em decisões da COP. Então temos esse roadmap que vai ser produzido pela presidência brasileira e nesse movimento que se formou, a Colômbia e a Holanda anunciaram também uma conferência paralela que não faz parte da COP, não faz parte da Convenção do Clima, mas uma conferência que vai acontecer na Colômbia em abril do ano que vem para discutir essa transição que se afasta dos combustíveis fósseis, que é muito interessante também. A minha leitura é que, olha, a gente sabe que se tentar colocar qualquer coisa no texto não vai passar, mas a gente tem que fazer alguma coisa por conta própria, nem que seja parte, fora do processo. Esse tipo de iniciativa, ele não vai se tornar, ou ele não vai resultar em uma lei internacional, ele é voluntário, participa quem quer, mas ele diz muita coisa, né? E ele manda o famoso sinal político para as empresas, para todo mundo, que olha, por mais que a COP não reflita isso nos documentos, e foi justamente isso, essa palavra que o André Corrêa do Lago usou, embora a COP não esteja refletindo nos seus textos, as coisas estão acontecendo. Então, não foi uma decisão tomada em Belém, não foi uma decisão adotada em Belém,
mas foi o grande assunto da COP, foi o grande assunto de Belém e vai continuar repercutindo, assim, não tem mais volta. De queimar combustíveis fósseis. E é isso que acaba minando a confiança da sociedade nesse processo multilateral, né? Pois é, né? A gente também já falou sobre isso em episódios anteriores, né? Mas a presidência brasileira sempre falava que um dos grandes objetivos dessa COP era preservar o sistema multilateral. E ele foi preservado, ele tá aos trancos e barrancos, né? Cheio de remendos, mas ele continua. Os 194 países, ou as 194 partes que integram esse grande esforço de cooperação global, conseguiram chegar num acordo, que não é o ideal, está longe de ser o ideal, mas continua funcionando. E só o fato de todo mundo vir para Belém e no ano que vem ir para a Turquia já diz alguma coisa, né? Sempre vamos sair daqui frustrados, vamos sair no ano que vem, vamos sair frustrados da Turquia, no ano seguinte a gente vai sair frustrado da Etiópia. Que bom que você já diz isso, né? Com antecedência. Deve ficar todo preparado. Então, ninguém tem dúvida disso, né? Mas, assim, teve um momento na sexta-feira em que o André Correia do Lago chamou uma plenária bem rápida, só para dizer que, enfim, iam continuar as conversas, mas ele falou, olha, a gente precisa demonstrar uma coesão quando a maior economia do mundo está fora do processo. E, obviamente, o grande objetivo do Trump é, jogar uma bomba dentro da COP, né? Os Estados Unidos estão saindo, mas eles querem que mais países saiam. E ele fez isso, quer dizer, não teve sucesso, não acabou com a discussão, mas ele fez isso muito claramente na Organização Marítima Internacional, que ia decidir esse ano um acordo para tentar criar uma taxa de carbono e começar a acelerar a descarbonização da navegação. Com sucesso, quer dizer, pelo menos adiou por um ano. Na COP é a mesma coisa. Tem conversas de que a Argentina possa vir a sair, agora que o Trump salvou o governo argentino, né, com não sei quantos bilhões de dólares de ajuda financeira. Então não é trivial ter um resultado que seja a continuidade do processo. Bom, Sérgio, acho que tão importante quanto falar dos resultados em si é falar da percepção dos resultados, né, da interpretação desses resultados em diferentes partes do mundo. Vamos começar aí pelo Brasil, Sérgio. Com quem que você falou ou o que você ouviu nessas primeiras horas depois da COP? Essa foi uma COP um pouco atípica também na condução pela presidência brasileira. A gente sabia o que estava sendo discutido, sabiam quais eram os pontos que estavam travando uma decisão final ou as decisões finais, mas saíram acho que 2 ou 3 versões dos textos só. E teve um período ali entre a manhã de sexta e lá por volta de meio-dia do sábado, em que ninguém sabia nada. Aí quando sai o texto, é já para ir para a plenária para aprovar. Então você mal tem tempo de ler, já se sabia, ele não muda tanto assim, né? Mas as coisas importantes ele muda. E aí vira uma loucura, assim, vai todo mundo correndo para a plenária, batem o martelo super rápido e também teve uma confusão ali na plenária final, que a Colômbia disse que não teve a oportunidade de se manifestar, enfim. Na hora parece muito importante, mas na verdade não era só uma tentativa de marcar posição. Mas então, assim, e aí de repente acabou a COP, então você não tem muito tempo de reagir. As reações que vieram são basicamente de observadores, falando o que a gente falou aqui, Melina. Um resultado aquém do que a gente esperava, mas teve um resultado porque, de novo, assim, acho que a gente sempre fala isso nas nossas coberturas de COP, mas tem um momento em que a gente acha que vai dar tudo errado. E esse ano, olha, eu acho que foi o ano que realmente eu temi que a gente saísse daqui sem nenhum acordo, que seria uma tragédia. E, de novo, a notícia aqui no Brasil é a prisão do Bolsonaro. Não, e assim, ao longo do dia eu não tive tempo de ler muitas notícias, mas começaram a aparecer os vídeos e as imagens da tornozeleira que ele tentou tirar, sabe assim? Vou até mencionar minha mãe aqui. No meio da tarde ontem, sei lá, umas 5 horas da tarde, quando eu tava esperando já para terminar a plenária para acompanhar a coletiva do André Correia do Lago, ela mandou uma mensagem: e aí, como é que tá aí na COP? Tá terminando? Eu falei, tá terminando. Assim, pois é, na televisão só falam do Bolsonaro, né? Eu falei, pois é, mãe, a gente tá aqui num mundo paralelo. Exato, é essa sensação. E é muito estranho, né? Porque foram essas 2 semanas tão intensas e a gente acompanhando, tentando interpretar cada sinal. De repente a coisa acontece, mas o noticiário já tá em outra, né? Tá em outra e, na verdade, estava em outras, né? Porque teve a cúpula dos líderes, aí teve o TFFF, mas depois teve o tal do PL antifacção, que está sendo discutido na Câmara. Teve a prisão do dono do Banco Master, que estava tentando fugir de jatinho. Depois teve o Bolsonaro, assim... É isso, o mundo não para, a gente fica meio com essa sensação de que a gente está em outra realidade. Bom, deixa eu te dizer então como é que a imprensa internacional cobriu esse assunto. No britânico Financial Times, acordo climático global selado na COP30, apesar de profundas divisões. Bloomberg, COP30 chega a acordo que deixa muitas nações insatisfeitas.
Vamos sair um pouco do norte global. Da Indonésia, business. COP30 termina oficialmente sem compromisso claro para a transição das energias fósseis. Times of India. COP30 termina com resultados mistos. E a linha é mais ou menos essa. Então, assim, como a gente falou, o que não entrou na decisão acabou sendo um grande destaque. E o que eu achei particularmente relevante aqui, Sérgio, foi uma manchete do Die Welt, do alemão Die Welt. Enquanto a Alemanha desmantela suas redes de gás, o resto do mundo recorre à energia fóssil. Assim, uma interpretação direta do que aconteceu na COP. O argumento ali do artigo é que os maiores emissores de gases do efeito estufa, né, China, Estados Unidos e Índia, não querem se comprometer a reduzir emissões, não querem falar de combustíveis fósseis nessa COP. E que, ao insistir na transição energética, a União Europeia em geral e a Alemanha em específico podem acabar perdendo competitividade. Quer dizer, não falar de combustíveis fósseis na decisão da COP não é só manter o status quo, né? Tem uma consequência. Isso significa também questionar o nível de compromisso, de comprometimento dos países com a descarbonização. Então já começaram a surgir essas matérias tentando interpretar o que esse resultado pode significar para a política climática de diferentes países daqui para frente. Eu concordo em partes com esse argumento, Melina. As COPs cada vez mais são COPs de economia, né? Porque no final das contas a gente fala de direito ao desenvolvimento. Os países que são responsáveis pelo que a gente está vivendo hoje são a Alemanha, o Reino Unido, enfim, toda a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, que são países ricos, que foram capazes de dar às suas populações uma condição de vida única, que são a minoria no mundo, e que agora falam, olha gente, agora então a gente tem que parar de emitir gases de efeito estufa. E aí o que o país como a Índia vai fazer? Mas, olha, eu tenho 1 bilhão de pessoas aqui, é um país pobre, tem muita gente miserável aqui. Mas tem uma visão que diz que eles podem simplesmente pular ou fazer essa transição muito rapidamente, porque ela também tem benefícios econômicos. Já é mais barato investir em energia renovável do que em energias fósseis, né? E essa transição ela tem um quê de ruptura também. Então, lugares ou países ou modelos econômicos ou negócios, setores inteiros que hoje dependem de combustíveis fósseis podem ser transformados. E aí, por exemplo, a Alemanha, né? A Alemanha, a indústria alemã, que é o que é, entre outros motivos, que tinha muito gás barato, ela pode não ser a mesma quando você tiver um país como a Índia ou como o Brasil, enfim, a China, que tem energia renovável barata. Entrou também uma outra coisa que entrou no texto e que a gente não comentou aqui, mas é a questão do comércio internacional, né? Ao mesmo tempo que a Europa reclama que os acordos não são ambiciosos o suficiente, ela está tomando medidas protecionistas justamente porque ela está percebendo que assim, o jogo está virando, né? O mundo está mudando. Sérgio, a última vez que a gente tinha se falado foi há uma semana. E na última quinta-feira, como a gente comentou nesse episódio, teve um incêndio que atingiu um dos pavilhões da Zona Azul, onde ocorreram as negociações da COP. Os vídeos desse episódio rodaram o mundo, né? E pelo que eu acompanhei por aqui, teve até veículos que nem cobriam a COP, mas que falaram da conferência por causa do fogo. A equipe do Reset, vocês tiveram que evacuar o parque da cidade, assim como várias outras pessoas. Acho que eu não posso deixar de te perguntar, Sérgio, como é que você acha que esse episódio específico e também os problemas de infraestrutura em geral da COP, dos quais a gente já falou aqui, como é que isso impactou esse evento? Eu espero que alguém um dia conte o que aconteceu nos bastidores da COP no momento do incêndio. Primeiro, as imagens são realmente muito chocantes, né? Enfim, depois de toda a expectativa e todos os problemas relatados ao longo do último ano para falar de Belém, os hotéis estavam caros, não tinham onde ficar, blá blá blá, enfim, foi, né? Depois chegamos lá e aí tinha problemas de infraestrutura, enfim, que também já falamos demais aqui. E ainda por cima pega fogo na COP, não é possível, né? Agora, não foi um fogo tão grande assim, as imagens são chocantes, mas não foi tão grande, foi contido muito rapidamente. Segundo o comunicado, em 6 minutos. Eu acho que ele talvez tenha causado um atraso, perdemos ali meio dia de atividades, né? Mas essa quebra que aconteceu, que era bem ali no final, né? Que foi na quinta-feira, quer dizer, enfim, era o penúltimo dia oficialmente, não dá para saber se isso teve algum impacto na negociação. Sérgio, aqui no exterior, principalmente nas publicações do Norte Global, todos esses problemas de infraestrutura que foram observados durante a COP foram vistos assim como uma metáfora para as mudanças climáticas. Então, pelo menos no texto dos jornais, isso parece ter contribuído para esse senso de urgência dos negociadores. Então, tá calor lá fora, tá calor aqui dentro, tá chovendo lá fora.
tá chovendo aqui dentro, e depois um incêndio que funcionou como uma espécie de metáfora para a situação do planeta. Mas foi assim que eles descreveram a COP com infraestrutura precária. Só mais um último comentário, Melina, que é uma coisa que eu ainda vou escrever no Reset. Esse episódio está entrando na segunda-feira. Vou escrever um texto contando um pouco dessa minha expectativa e do que eu vi e vivi aqui em Belém. Eu e várias pessoas com quem eu conversei, e já vinha conversando, porque, enfim, a gente, né, vive esse mundo e, enfim, já fazia 3 anos desde que o Lula anunciou a COP na Amazônia e tal. O meu temor era que a cidade tivesse problemas de trânsito, de, enfim, segurança, problema da acomodação, claro, né? Mas que a Zona Azul, que é a parte onde acontece a COP oficial, onde acontece a COP, né? Porque todo o resto é uma coisa extra-COP, off-COP. Mas a Zona Azul, que é sempre igual, ela tem formatos diferentes, mas tem um padrão da ONU, tem um manual para construir a Zona Azul, né? Instalações, né? Sala de reunião, plenária, sala de imprensa. Então eu falava, olha, se tiver algum problema vai ser em Belém, mas a Zona Azul tem um manual para construir a Zona Azul. Foi o contrário. A cidade estava 100% preparada, foi incrível, a recepção das pessoas foi incrível, como a gente já sabia, mas tudo funcionou na cidade e onde teve problema foi na Zona Azul. E mais, essa parte da construção e dos problemas de infraestrutura, de não ter água no banheiro, ter pegado fogo, que a gente não sabe exatamente por que pegou fogo, mas enfim, não ter ar-condicionado, é culpa da presidência da República, do Brasil. A presidência da COP não tinha nada a ver com isso e eles que tiveram que responder e continuam tendo que responder sobre um assunto que não é da alçada deles. Foi criada uma secretaria extraordinária da COP, indicaram um sujeito para cuidar dessa parte logística, e essas pessoas sumiram durante a COP. Elas não estavam lá, não deram as caras. Nem quando pegou fogo, quando o ar-condicionado não funcionou, nada. Quem respondia era o André Corrêa do Lago e a Ana Toni, que eles estão falando disso até hoje, né? Enfim, foram cobrados durante muito tempo e não tinham a menor responsabilidade, não tinham nem o que fazer a respeito disso. Bom, Sérgio, COP terminou. As mudanças climáticas continuam, obviamente, né? Elas não vão fazer pausa. Eu queria terminar aqui o nosso episódio citando o que o Johan Rockström, que é o cientista, o diretor do Instituto do Clima em Potsdam, é um dos cientistas mais respeitados no mundo, né? Quando o assunto é clima. Você, inclusive, o entrevistou aí na COP. E ele escreveu no LinkedIn, poucas horas antes do resultado final da COP. Eu queria fechar com essa mensagem dele. Enquanto ainda aguardamos um acordo da COP30, seja ele qual for, a mensagem científica central é clara. O aquecimento global ultrapassará 1,5 graus no curto prazo, aumentando os riscos para as pessoas e para os principais sistemas terrestres. Os próximos anos vão determinar até que ponto os riscos aumentarão. Isso já era verdade antes, continua sendo verdade depois da COP. É isso, Sérgio. Fim da nossa 4ª COP, a que mais deu trabalho, a que mais gerou expectativa, ansiedade e nervosismo e tudo, né? Mas, enfim, nossa 4ª COP, Melina. Ano que vem estaremos de novo. Você vai ter que estar lá, porque é do lado de Berlim. É do lado, é um voo que é de 1h30, 2 horas. Mas é onde exatamente? Que cidade na Turquia? Istambul? Antalya. Vai ser em Antalya, que é uma cidade que vai um monte de alemão lá de férias, tirar férias pra praia. Vai mesmo. Até porque você sabe, né, que a maior comunidade estrangeira na Alemanha é turca. Então, esses voos, eles são muito bons mesmo. Tem vários horários e tal. Então já entra aí no site quando a gente terminar essa gravação, você entra aí no site da Ryanair, da EasyJet. Turkish Airlines. Turkish Airlines. Tem as datas ainda, mas enfim, deve ser no meio de novembro. Tá bom. É isso. Sérgio, valeu. Muito obrigada. Bom descanso. Obrigado, Melina. E obrigado também a todo mundo que acompanhou essa nossa cobertura conjunta. Mais uma vez, foi incrível. Eu que agradeço. Tchau. Esse episódio especial de cobertura da COP30 é uma colaboração entre o Carbono Zero e o Economia do Futuro, que é o podcast da Melina Costa. O Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim e pela Melina Costa. A trilha sonora do Carbono Zero é do Curumim. A arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dashi. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A editora de conteúdos de marca é a Ana Paula Alfano.
E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um oi pra gente, nosso e-mail é oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.